glória a Deus. Nós vamos estar orando, né? Vamos começar a oração, iniciando mais esta aula, a lição número 11, né? Que se intitula Uma Igreja Hebreia na Casa de um Estrangeiro. Que vai falar do batismo, né? De Cornélio, como Deus agiu na vida dele. Amém? Nós vamos estar orando em nome do Senhor Jesus. Senhor Deus maravilhoso e eterno Pai, aqui nós nos encontramos mais uma vez, Senhor, a estudar a Tua Palavra. Nesse dia, ó Pai, de domingo, dia 14 de dezembro de 2025, aonde nós estamos, ó Pai, estudando a lição que vai falar da vida, Senhor, meu Deus, de um homem cheio de fé, cheio de esperança, Senhor, e que essa lição possa nos encher, possa nos dar, Senhor meu Deus, um norte, Senhor, possa nos dar, Senhor, ânimo, Senhor, aqueles que estão já sem esperança, sem fé, que possa reanimar, Senhor, a fé de muitos que precisam, ó Deus, estar, meu Deus, aleluia, está continuando, Senhor, aqueles que precisam estar continuando, ó Pai, a caminhada, essa caminhada que é árdua, Senhor, mas também nós sabemos que o Senhor é conosco em toda, Senhor, em toda a caminhada. Ó Deus, que o Senhor possa alcançar todos que estarão aqui conosco, todos que vão entrar daqui a pouco, Senhor, aqueles que vão assistir essa aula, ó Deus, a gravação, aqueles que vão assistir depois, Senhor da glória, que o Senhor possa alcançar com o conhecimento, com toda sorte de bênção. Em nome do Senhor Jesus. Amém e amém, Jesus. Glória a Deus. Aleluia. A paz do Paz do Senhor. Senhor, pastor. Bom dia. Bom dia, Deus abençoe. Amém. Amém. Nós vamos estar iniciando aqui a lição número 11, né? A lição de hoje, número 11. A irmã Sandra estava aí, mas ela deve ser a conexão dela, deve ter caído. Daqui a pouco vai entrar mais gente aí, né? Também tem pessoas que devem estar com problema de conexão também, isso é normal, acontece mesmo. Mas, como vocês sabem, a aula sempre vai ficar gravada. Embora poucos assistam, né? Que eu vejo lá quando eu entro lá na aula, no vídeo, né? Eu vejo que poucas pessoas assistiram. Mas a gente precisa, irmãos, nos empenhar mais no nosso ensino, para que não ocorra em que a gente fique, vamos dizer assim, perdidos, né? Muitas vezes a gente fica perdido, né? Eu vejo que as pessoas ficam perdidas ali em alguma coisa que vai falar, mas é porque falta a base. E a base, irmãos, para a gente desenvolver a palavra é conhecendo as escrituras, é estudando ela. E por isso nós estamos aqui. Amém? Vou dar só um tempinho aqui para ver se a nossa irmã Sandra entra de novo, mas enquanto isso a gente vai dando a introdução, né, da aula de hoje. Eu vou conectar aqui pelo meu celular também, para eu ver como é que está aparecendo aí para vocês a aula, né? Deixa eu só conectar aqui. Vou conectar aqui também. Às vezes até o meu celular também fica caindo. Quando eu conecto, ele cai. Então isso acontece com as pessoas. Isso acontece com as pessoas também porque a nossa internet hoje em dia é muito. Não é que seja fraca, mas ela falha demais. E eu vou botar aqui, só para eu acompanhar também aqui. Tudo que estiver aparecendo para vocês aí, aparece para mim também. Mas eu só preciso ajustar aqui uma coisa, que senão fica dando microfonia.
Mas a gente vai falar hoje de Cornélio, né? Se você já leu aí a lição de hoje, vai falar de Cornélio, que está no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 10. Aí a gente vai ler o capítulo 10, do 1 ao 8, depois do 21 ao 23, e depois do 44, do 44 até o 48. Eu não... Amém. E aí Cornélio, você já conhece a história, né? De Cornélio, conhece a passagem de Cornélio, que era um homem piedoso, né? Era um homem cheio de fé. A Bíblia fala que ele até dava esmolas, mas ainda faltava algo na vida de Cornélio. Aí Sandra entrou de novo. Ainda faltava uma coisa na vida de Cornélio, né? E é isso que nós vamos ver agora. Vamos estar então entrando aqui na aula, em nome de Jesus. Vamos estar entrando aqui. Uma igreja hebreia na casa de um estrangeiro. O texto áureo vai dizer: E respondeu então Pedro: Pode alguém porventura recusar água para que não seja batizado estes homens, aliás, estes que também receberam como nós o Espírito Santo? Tem alguém com o microfone aberto aí. Amém? Isso. Acho que é... Amém. Porque ficar dando microfonia, aí vocês já sabem, né? Quando não precisar falar, é só levantar a mãozinha. Ou então você abre o microfone e peça pra falar, tá bom? Sem problema. Então está aqui o texto áureo, né? A verdade prática, aliás, que vai dizer: o episódio da igreja hebreia na casa do gentio Cornélio demonstra que Deus não faz acepção de pessoas, né? Então a gente sabe que há muitas pessoas, muitos crentes, né, até conhecedor da palavra, que gosta de fazer acepção, né, de pessoas. E nós sabemos que a acepção de pessoas, né, isso que muita gente, que a acepção de pessoas é algo que Deus sempre, que o Senhor sempre combateu contra isso, porque a palavra de Deus vai dizer que Ele amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, a gente entende que o Senhor fez o que? A gente entende que o Senhor, a salvação, né, o plano de salvação é para todos. Então, o texto que nós vamos ler aqui, nós vemos que após o Senhor, após Jesus ter retornado à glória, retornado aos céus, e deixou os discípulos a missão de pregar o Evangelho, como nós vimos também que a igreja começou a se expandir, a igreja começou a crescer sobremaneira, a alcançar todas as partes da terra. Porém, existia ainda na cabeça de alguns uma resistência. Que resistência é essa? A resistência de que os judeus, né, pela tradição, não poderiam se comunicar com um povo estrangeiro, ou seja, o gentio. Então, quem era o gentio? Gentio era todo aquele que não era judeu, ou todo aquele que pertencia a outras nações. Então, qualquer pessoa que não fosse judeu, que não praticava as leis mosaicas, era considerada
um povo que os judeus como Pedro, como os outros apóstolos, não poderiam se ter comunicação. Mas o evangelho veio para todos. Então, houve um período em que havia uma resistência a se aceitar que outras nações ou pessoas de outras nações, principalmente se essa pessoa fizesse parte da corte, como Cornélio, que ele era um centurião, havia uma resistência em levar o evangelho, em expandir para outras cidades, outras pessoas, a palavra de Deus. Então nós vemos que nesse texto a gente vai ver que Pedro ele tenta resistir, mas o poder de Deus é maior e a gente vai ver que acontece algo aqui sobrenatural. Eu vou usar aqui como aqui a revista está meio embaçada, eu vou usar aqui um material que eu baixei aqui na internet para a gente poder ler o texto assim de forma mais clara, ok? Então eu vou aqui compartilhar esse texto, vou tirar a revista por enquanto e vou compartilhar o texto aqui da palavra de Deus. Deixa eu ver aqui. Vou compartilhar o texto aqui de forma digital, né? Para a gente poder acompanhar melhor, ok? Então o texto básico está aqui da lição de hoje, da aula de hoje. Então nós vamos ler, você pode estar acompanhando aí Atos dos Apóstolos, capítulo 10, do 1 ao 8, 21 ao 23 e 44 ao 48. Diz assim o texto: E havia em Cesareia um varão por nome Cornélio, centurião da corte chamada Italiana, piedoso. Olha o que diz no versículo 2: Ele era piedoso, temente a Deus, com toda a sua casa, o qual fazia muitas esmolas, e o povo, e de contínuo, fazia muitas esmolas ao povo, e de contínuo orava a Deus. Então aqui vai dar algumas descrições de Cornélio, que ele era piedoso, temente a Deus, com toda a sua casa, fazia muitas esmolas ao povo, e de contínuo orava a Deus. Então até aqui nada de errado com Cornélio, um homem que obedecia às Escrituras. Este, quase a hora nona, ou seja, às 3 horas da tarde, né, no nosso horário, viu claramente numa visão um anjo de Deus que se dirigia para ele e dizia: Cornélio. Este, fixando os olhos nele e muito atemorizado, disse: Que é, Senhor? E o anjo lhe disse: As tuas orações e as tuas esmolas têm subido para a memória diante de Deus. Agora, pois, envia homens a Jope e manda chamar Simão, que tem por sobrenome Pedro. Este está com um certo Simão, curtidor, que tem a sua casa junto do mar. Ele te dirá o que deves fazer. E aí Cornélio prontamente vai obedecer, né? E retirando-se o anjo que lhe falava, chamou 2 dos seus criados e a um piedoso soldado dos que estavam ao seu serviço. E havendo-lhes contado tudo, os enviou a Jope. E descendo Pedro para junto dos varões que lhe foram enviados por Cornélio, disse: Sou eu a quem procurais. Qual é a causa, né? Por que estáis aqui? E eles disseram: Cornélio, o centurião, varão justo e temente a Deus, e que tem por bom testemunho de toda a nação dos judeus, foi avisado por um santo anjo, para que te chamasse à sua casa e ouvisse as tuas palavras. Então, chamando-os para dentro, os recebeu em casa. No dia seguinte foi Pedro com eles, e foram com ele alguns irmãos de Jope. Dizendo Pedro ainda essas palavras, né? Caiu o Espírito Santo sobre os que ouviam a palavra. E os fiéis que eram da circuncisão, todos quantos tinham vindo com Pedro, maravilharam-se
de que o dom do Espírito Santo se derramasse também sobre os gentios, porque ouviam falar em línguas e magnificar a Deus. Respondeu então Pedro: Pode alguém porventura recusar a água para que não seja batizado estes que também receberam como nós o Espírito Santo? E mandou que fosse batizado em nome do Senhor. Então rogaram-lhe que ficasse com eles alguns dias. Amém? E a palavra-chave é aceitação. Deixa eu ver aqui que tem mais gente aqui para entrar na aula. Deixa eu ver aqui se que já entrou, né? O Abraão, né? O Abraão também já está conectado em nome de São Jesus. Então, gente, o texto básico que nós vemos aqui, nós encontramos, né? Nós vimos uma narrativa que vai falar da obra de Deus na vida de um homem. Vocês prestaram atenção que o que aconteceu aqui, Pedro, como já um apóstolo, né, que já estava convertido à palavra do Senhor, ele recebe, né, nós vamos aqui no texto, que ele vai receber uma visão de Deus. Mas o que é curioso aqui nesse texto é que, ao invés de o anjo de Deus falar com Pedro para encontrar com o centurião Cornélio, Deus faz ao contrário. Deus fala com o centurião primeiro para procurar Pedro. E isso é um mistério, igreja. Aí nós vamos... Isso tem sentido, né? Tem sentido. Porque se Deus vai procurar, fala com Pedro primeiro, Pedro já ia resistir. Mas não. O que Deus fez? Fez ao contrário. Então isso quer dizer, irmãos, que muitas vezes o Senhor pode agir de forma, né, em que nós não entendemos, né? Como eu sempre falo, né, se a gente for procurar lógica na forma de Deus agir, nós nunca vamos encontrar essa lógica. Por quê? Porque Deus não é lógica. Deus não trabalha com lógica. Deus trabalha como Ele quer. Então, a introdução dessa revista vai dizer o seguinte: nesta semana estudaremos sobre a Igreja Judaica de Jerusalém, né? Como a Igreja Judaica de Jerusalém deu um passo gigantesco quando foi chamada para Deus para compartilhar sua fé com as pessoas de outras nações. O apóstolo Pedro foi escolhido para pregar as boas novas da salvação aos gentios, o que na época não era aceitável. Vocês entenderam? Que naquele momento, né, eles não conseguiam aceitar que a pregação do Evangelho não estava limitada apenas aos judeus, mas agora era preciso expandir, né? Atos 10 é uma das mais impressionantes histórias da Bíblia, onde fica evidente o grande amor de Deus em salvar a todos aqueles que demonstrarem fé na pessoa do seu bendito Filho Jesus Cristo, né? Jesus Cristo. Lucas destaca em seu livro que os gentios foram salvos e receberam o dom do Espírito da mesma forma que o judeu no Pentecoste. Gente, isso aqui é muito maravilhoso, porque o que a gente vê aqui, o que nós vamos ver aqui na lição de hoje, é que o Senhor trabalhou de uma forma infalível. Por quê? Porque não foi somente Cornélio alcançado nessa missão, né? Não foi só para levar o Evangelho, mas na missão do batismo com o Espírito Santo. A gente vê que Cornélio é uma pessoa, é um homem, como diz o texto, temente a Deus. Cornélio é um homem temente a Deus, dava a esmola e orava todos os dias a hora nona. Mas faltava-lhe o Espírito Santo de Deus. Faltava na vida de Cornélio o batismo com o Espírito Santo.
E aí Deus monta uma estratégia usando um homem que ainda nos seus conceitos o evangelho ainda não era para todos, mas Deus vai mostrar para ele que o evangelho de Cristo, né, não pertencia a ele. O evangelho não pertence a um homem. O evangelho não pertence à igreja. O evangelho pertence a Deus, né? O evangelho é o próprio Senhor. O evangelho são diretrizes de Deus para nossas vidas. Então Pedro achava até então que os gentios não mereciam a salvação. A paz do Senhor, irmã Jandira. Estou vendo que está com a missionária Neuza aí do lado. Deus abençoe vocês. Glória a Deus. A gente está na lição número 11, tá? Só acompanhar aí que vocês vão conseguir entender. Então, a estratégia de Deus para levar o Espírito Santo para a vida de Cornélio não alcançou só Cornélio. Alcançou também a outras pessoas que estavam na casa de Cornélio. Vamos ver então, continuando aqui na revista, né, a revelação de Deus aos gentios. A visão de Cornélio, né? Cornélio, um centurião romano da cidade de Cesareia, orava por volta das 3 horas da tarde e teve uma revelação de Deus. Aí você vê que o Senhor ele vai falar primeiro com Cornélio, porque ele já orava. Olha só. Então o segredo para Deus falar comigo, com você, é a oração. A gente precisa ter uma vida de oração, uma comunicação com Deus, para que o Senhor venha entrar em comunicação comigo. Como que eu quero que o Senhor fale comigo se eu não falo com Ele? Então Cornélio, ele orava por volta das 3 horas da tarde, quando teve uma visão de Deus, uma revelação de Deus. Ele viu um anjo de Deus, como está lá em Atos 10, capítulo 3. Atos capítulo 10, versículo 3. Não é incomum nas práticas das Escrituras Deus se revelar por meio dos anjos. Então qual foi essa visão que ele teve? Vamos voltar aqui no texto, para você que chegou agora. Olha só. O texto vai dizer que havia em Cesareia um varão por nome Cornélio, centurião da corte chamada italiana, piedoso, temente a Deus, com toda a sua casa, qual fazia muitas esmolas, né, ao povo e de contínuo orava a Deus. Este, quase à hora 9 do dia, viu claramente uma visão de um anjo de Deus que se dirigia para ele e dizia: Cornélio, né? E este, fixando os olhos nele e muito atemorizado, disse: O que é, Senhor? E o anjo disse: As tuas orações e as tuas esmolas têm subido para a memória diante de Deus. Agora, pois, envia homens a Jope e manda chamar a Simão, que tem por sobrenome Pedro. Este está com um certo Simão, curtidor, que tem a sua casa junto ao mar. Ele te dirá o que deves fazer. Então ele fala para Cornélio chamar Simão, que no caso Pedro, ele é quem vai dizer o que Cornélio tem que fazer. Não é uma coisa meio fora do comum, mas é desse jeito que Deus age, gente. E retirando-se o anjo que lhe falava, chamou 2 dos seus criados e a um piedoso soldado dos que estavam ao seu serviço. E havendo-lhe contado tudo, os que enviou a Jope. E descendo Pedro para junto dos varões que lhe foram enviados por Cornélio, disse: Sou eu a quem procurais? Qual é a causa, né? Por que estáis aqui? Então ele prontamente obedece. Mas só que acontece algo nesse meio do caminho, né? Então vamos lá. Voltando aqui para a revista, não é incomum nas práticas das Escrituras Deus se revelar por meio de anjos. Contudo, essa revelação se distingue de outras, né, por conta do seu propósito, a inclusão dos gentios à igreja do Senhor. Então era necessário que o Evangelho de Cristo, o Espírito Santo, né, se expandisse, fosse alcançado por outras pessoas. Cornélio, né, Cornélio era um homem que tinha o desejo de salvação, pois mesmo sendo um gentil,
era piedoso, temente a Deus e com toda a sua casa. No entanto, isso não era suficiente para salvá-lo. Aí a gente entra aqui num contexto aonde muitas pessoas falam assim: ah, eu não faço mal para ninguém, eu não roubo, eu não mato, né? Eu ajudo as pessoas, eu dou esmola. Então a pessoa acha que por ela não cometer nenhum tipo de infração, de crime e ajudar as pessoas, está apto para a salvação, mas a palavra de Deus nos mostra que não, né? Cornélio fazia tudo o que a palavra de Deus dizia, mas faltava nele algo especial. Faltava nele algo que, que pode impedir que uma pessoa perca a salvação, que é o Espírito de Deus na vida. É Ele que nos fortalece, né? O Senhor, a graça de Deus. Porque sem o Espírito Santo, na primeira batalha a gente vai desfalecer, vai desistir, porque é Ele que nos dá confiança. Então, no entanto, não era suficiente para a salvação. Ele precisava ouvir acerca das mensagens da cruz e o anjo de Deus estava ali para instruí-lo a como fazer. Não poderia ali o próprio anjo do Senhor a falar sobre a mensagem de Deus, a mensagem da cruz? Não poderia o próprio anjo ali executar essa missão? Poderia até, mas a missão de pregar o Evangelho é nossa, é da Igreja de Cristo, ao qual Ele elegeu na terra. Pois Ele deixou a missão, e de pregar o Evangelho a toda criatura, certo? Então o anjo não poderia fazer isso. Então ele vai fazer o que Deus mandou. Não sendo a pregação do Evangelho a missão para um anjo, Cornélio foi instruído a chamar o apóstolo Pedro a fazer isso, mesmo sem saber, né, qual era o propósito de Deus. Cornélio vai obedecer, tá? Então a experiência espiritual de Pedro, essa experiência não serve só, não vai servir só para Cornélio, mas vai servir também para Pedro, que estava no início, no comecinho da sua caminhada, né? Que estava no comecinho da sua experiência com Deus. Então, essa experiência vai servir também para Pedro, porque pela vontade de Pedro, a palavra, né, o evangelho, a pregação, não se alcançaria a outras pessoas, ficava só ali entre eles. Ou seja, em outras palavras, Pedro estava na sua zona de conforto, né? Então Pedro teve uma experiência espiritual com a visão e revelação divina, que deixou perplexo, né, em Atos 10, 11 e 12. Qual foi essa visão que Pedro teve? Né? Vamos voltar lá no texto rapidinho. E ele teve uma visão aonde o Senhor lhe mostra, adormece a Pedro e traz uma visão para ele, na vida dele. Então essa visão, deixa eu ver se está aqui nesse texto aqui, devia estar, né? Acho que não está aqui. A visão que vocês conhecem, que ele teve uma visão de um lençol, né? Como se fosse um lençol vindo sobre ele, e ali estavam todos os animais, né? Os animais da terra. E aí o Senhor fala para Pedro: Pedro, mata esses animais e come. E aí Pedro vai falar para ele: mas Senhor, como eu vou comer, né? Como que eu vou comer esses animais que são impuros, né? Considerados impuros? E aí o Senhor falou: não torne impuros aquilo que eu purifiquei. Eu vou botar aqui rapidinho para a gente ler. Não torne impuro o que eu purifiquei. Então Deus está falando para Cornélio o seguinte: que aquilo que ele purificou, mesmo sendo considerado impuro, né? Mesmo que se considere impuro, se o Senhor purificou, não temos que julgar, né? Não somos nós que vamos julgar. Não somos nós quem vamos dizer
que é impuro ou não, mas isso está sob o controle do próprio Deus. Então aqui o texto aqui, ó, vai dizer que no Atos dos Apóstolos, no capítulo 10, né, no versículo 11, aqui ó, no versículo 10, sentindo fome, queria comer, e quando a refeição estava a ser preparada, caiu em êxtase, ou seja, ele adormeceu. E Pedro foi e viu o céu aberto e algo semelhante a um lençol que descia à terra, preso pelas quatro pontas. Versículo 12. Contendo toda a espécie de quadrúpedes, bem como répteis da terra e aves do céu. Então uma voz disse-lhe: Levanta, Pedro, levanta-se, Pedro, mata e coma. Mas Pedro respondeu de modo nenhum. Jamais comi algo impuro ou imundo. A voz falou-lhe na segunda vez: Não chame impuro ao que Deus purificou. E isto aconteceu por 3 vezes, e em seguida o lençol foi recolhido ao céu. Enquanto Pedro estava a refletir o significado da visão, os homens enviados por Cornélio descobriram onde era a casa de Simão e chegaram à porta. E chamaram e perguntaram se ali estava hospedado Simão, conhecido como Pedro. E quando Pedro ainda estava a pensar na visão, o Espírito lhe disse: Simão, 3 homens estão a procurá-lo. Portanto, levanta-se e desça. Não hesite em ir com eles, pois eu os enviei. Tá? Então, a gente entende aqui que o Senhor, ele vai preparar Pedro para essa missão, sabendo que Pedro ainda estava com o seu coração voltado ainda para as leis, voltado ainda para a tradição. O Senhor vai preparar o caminho. Deus vai preparar o caminho através desse anjo e vai mostrar esta visão para ele. Essa visão que vai falar, que vai mostrar a Pedro os animais, os quadrúpedes da terra, o qual pela lei não se podia comer. Mas aquilo que Deus purifica não é mais imundo, né? Não é mais maldito, não é mais considerado como maldição. Você entende isso? Que o Senhor está falando, né? Que a igreja de Cristo, que a igreja que Deus levantou, não pode, irmãos, escolher a quem vai ser alcançado pela misericórdia de Deus. E Pedro estava tentando fazer isso, tentando impedir o agir de Deus. E quem somos nós para impedir o agir de Deus, né? Então, Pedro teve uma experiência espiritual com a visão, a revelação divina que deixou perplexo. Deus sabia do impacto que a missão na casa do gentil Cornélio teria sobre as convicções de Pedro. Por isso, por meio dessa experiência espiritual, o prepara para o que viria pela frente. Pedro levaria as boas novas ao Evangelho a um povo que para ele estava excluído do plano do salvífico de Deus. Ou seja, ele considerava o restante do povo, né, que não merecia a salvação. Ele sentiu o caráter excepcional dessa revelação e achou por bem levar consigo outros 6 irmãos, né, judeus naquela missão. Então, mesmo Pedro ainda perplexo, né, sem entender o que significava aquilo, ele obedece, né? Ele vai, chega aqueles homens até a casa de Pedro e o anjo do Senhor já fala com ele: olha, Pedro, esses 3 homens que estão aí, foi eu quem enviei, e você vai com eles, tá? E você vai com eles, que lá você vai saber o que fazer, né? Essa é uma história tremenda, irmãos. O plano de salvação, a forma como Deus age na nossa vida, é uma coisa muito linda. É uma coisa muito... eu fico maravilhado, porque não depende do homem,
não depende de nenhuma ação humana para isso acontecer. É o plano de salvação. A ação que o homem tem que fazer é só obedecer. O resto quem faz é Deus. Entendeu? A salvação, é claro que Deus ele vai escolher pessoas para agir, né? E se essa pessoa não agir, Deus vai enviar o anjo, que vai conectar com outra pessoa. O anjo não podia chegar lá e pregar sobre Jesus, mas ele tocou no coração de alguém para que fosse fazer a obra do Senhor. Então Deus ele vai tocar em mim, vai tocar em você para fazer a obra dele, certo? A motivação, a iniciativa não veio do homem, veio do Senhor. Mas a obediência nos compete. Compete a mim e a você, quando o Senhor toca nas nossas vidas para fazer algo que parece ser loucura, mas não, é a obra, é a maneira que Deus faz. Então havia uma urgência para a pregação do Evangelho. Deus ainda pode revelar a alguém o seu plano salvífico de forma excepcional, inclusive usando anjos eleitos, como fez na casa de Cornélio. Contudo, essa não é a maneira usual do Senhor trabalhar, a partir da verdade bíblica de que Deus quer salvar a todos, como está em 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 4. A igreja deve levar adiante a grandiosa missão de pregar o Evangelho a toda a criatura. Paulo afirmou que Deus achou por bem salvar os que creem por meio da pregação. 1 Coríntios 1, 21. Devemos, portanto, pregar. Não é preciso ninguém ficar esperando um anjo comissioná-lo a pregar o Evangelho. Deus já fez isso. Então, o que está querendo dizer aqui nesse texto aqui? Nesse episódio, de uma forma isolada, o Senhor enviou um anjo. Mas só que a realidade nossa aqui é outra, né? Nós já temos uma igreja, né, estabelecida. Já temos uma igreja que já trabalha na terra. Naquele tempo a igreja não estava ainda viva, estava ainda em formação. Então é necessário o Senhor usar de algumas formas, né, incomuns para que o povo se conectasse ao outro, quebrando barreira, quebrando, né, obstáculos. Deus precisava quebrar alguns obstáculos e precisou usar anjos. Hoje, o Senhor nos deixou na palavra a missão de ir pregar o Evangelho. Então precisamos que venha um anjo até nós e fale: ó, vai na casa de fulano, vai na casa de ciclano. Precisa isso? Como a palavra de Deus já nos fala que nós temos o dever de pregar o Evangelho. Então, a nossa missão é fazer o que Pedro fez. Ir até a casa de um gentio, ir até a casa de alguém que não conhece Deus, ir até a casa de um que rejeita o Senhor, que rejeita a palavra, que está inconformado com o mundo, que está desacreditado de tudo. E para isso nós temos que fazer a missão. A igreja precisa fazer a missão. Pessoas sedentas de ouvir a palavra, como vimos aqui, Pedro, né, dizendo que Cornélio era sedento em ouvir a palavra de Deus. Ele cumpria a lei, cumpria o mandamento, mas ele tinha recebido a palavra de salvação. Ele sabia o que tinha que fazer para ser salvo ainda. E há muitas pessoas ainda que mesmo que já ouviram a palavra, mesmo que tenham ouvido a palavra, mesmo que já tenha ouvido falar de Cristo, não sabe como ser salvo. É preciso alguém que chegue até ela e imponha as mãos, como nós vimos na aula passada, que o discipulado ele tem que ser presencial, ele tem que ser corpo a corpo, né? Nós, como ministros da palavra do Senhor, precisamos impor as mãos para que a pessoa receba do Senhor a graça dele e o Espírito do Senhor, tá? E aí avance a salvação, porque o Senhor não veio só para nos salvar. Ele não veio só para salvar a mim e a você, ele veio para salvar também a todos aqueles que não foram, né, primeiramente alcançados. O Evangelho está expandido a todos. A salvação
está expandido a todo mundo. Então a pregação dos gentios. Pedro recebeu a missão de pregar para Cornélio na sua casa. Sua pregação é totalmente cristocêntrica, ou seja, Cristo está evidente na sua pregação, sempre apontando para a cruz de Cristo. Né? Assim podemos receber alguns eixos principais. Né? Vamos voltar aqui na página que a sua mensagem percorria. Primeiramente, Deus ama a todos. 10:34, isso aí não tem dúvida, né? Todas as pessoas, quer judeus, quer gentios, né? Gentios são aqueles que na escritura não eram judeus ou eram de outras nações, tá? Só para você entender. Então, quer judeus, quer gentios, ou seja, quer não judeus, são objeto de amor de Deus, tá? Então, para nós aqui, quem são os gentios? Na verdade, nós somos considerados gentios também, porque nós não nascemos na tradição judaica. Entendeu? Então, quer judeus, quer gentios, são objeto do amor de Deus. Em segundo lugar, Deus quer salvar a todos. Então, a gente não pode chegar e dizer assim, essa pessoa já era, está perdida. Enquanto ela está viva aqui na terra é porque Deus está dando chance. Deus não somente ama a todos, mas quer salvar a todos. Pedro agora reconhece que a salvação não é apenas para os judeus que aguardam a lei, mas também para todos aqueles que em qualquer nação o temem. Então todo aquele que teme ao Senhor, crer nele, né? Todo aquele que crê em Deus e teme ao Senhor, é eleito a salvação. Tá? E quem somos nós para fazer essa opção? Em terceiro lugar, Cristo é o Senhor de todos. Cristo é o centro do Evangelho. Ele é o eixo em torno ao qual todas as bênçãos espirituais se encontram. Estar em Cristo é estar salvo. Não estar em Cristo é não estar salvo. Amém? Quantos de vocês já passaram por essa experiência de quando foi pregar o Evangelho para alguém, falar do amor de Deus, aquela pessoa sentiu, né, ali um renovo e às vezes até foi batizado com o Espírito Santo, né? Na nossa caminhada, a gente já viu essas coisas acontecer, né? A gente já viu essas coisas acontecer, pessoas que, ao nosso ver, estava ali sem perspectiva nenhuma, né? Sem perspectiva nenhuma de receber a salvação, sem perspectiva nenhuma de, ao olhar humano, de alcançar uma restauração, mas no entanto o Senhor, nós não vemos que Deus trabalha, não conseguimos ver, né, o agir de Deus dentro do coração da pessoa. A gente só vê o resultado depois. E aí quando você vê aquela pessoa totalmente regenerada, transformada e salva, e a gente fica, puxa, como Deus trabalha de uma forma que a gente não entende, né? Então quem já passou por essa experiência de pregar a palavra na vida de alguém, e daqui a pouco você vê aquela pessoa transformada, sabe que isso traz um ânimo para nós, isso traz uma vontade de a gente trabalhar para Deus, e isso aqui nos move, irmãos. A nossa esperança é que a graça de Deus está aqui na terra, e mesmo ao nosso ver, aquela pessoa parece não ter mais jeito, salvação, mas o Senhor pode salvá-la. Aquele centurião, ele poderia nunca ser salvo, apenas cumprir as leis, mas se ele não recebesse a palavra de salvação, ele não quer ser salvo. Então nós temos que nos atentar a isso, não é porque a pessoa é boa, é amável, é humilde, que ela não precisa ouvir a palavra, precisa ouvir a palavra de salvação, né? E aqui no tópico 2 nós vemos a conversão dos gentios. A mensagem da cruz
é um chamado ao arrependimento. Atos 10:43. Todos os que arrependidos creem em Cristo serão perdoados e, portanto, salvos. Que mesmo a pessoa sendo extremamente boa precisa ser perdoada, porque as pessoas que não conhecem a palavra cometem pecado. As que conhecem já cometem, imagine quem não conhece. Então, na soberania e graça, Deus havia incluído no seu plano de salvação todos, né? Acredito que seja todos os não gentios, né? Deixa eu tirar esse negócio aqui que aparece toda hora. Então estava incluído a todos. A todos quem? A todos os judeus arrependidos, né? Você vê que até os judeus precisavam de arrependimento. Por quê? Porque eles não estavam salvos ainda. Eles só cumpriam a lei. Então todos os judeus que arrependidos professariam o nome do Senhor Jesus. Ninguém é salvo no nome do Senhor Jesus. Ninguém é salvo à força, né? O nome do Senhor Jesus. Ninguém é salvo à força. É preciso crer em Cristo para receber a salvação. Tanto o judeu quanto o gentio necessitam se arrepender para ser salvos. É preciso o arrependimento, né? É preciso nos arrepender. Os judeus acreditavam que o privilégio da salvação era exclusivamente deles e que, portanto, os gentios estavam excluídos, né? Então tem gente que pensa assim ainda, que a salvação é só pra gente que crê. Sim, é só pra quem crê, a palavra diz isso. Mas qual é a missão da igreja? Levar o evangelho para que outros que não creem passem a crer. Então a gente não pode se conformar, irmãos, porque aquele que não crê não vai ser salvo e só importa que você e sua casa seja salvo, né? Isso não é evangelho. Tem gente que fica nessa zona de conforto, como Pedro estava. Eu já estou salvo, minha casa está salva, então o resto que se vire. E não é por aí, né? O Criador havia mostrado que isso era um erro. Posteriormente, os judeus convertidos reconheceram maravilhados que Deus, por meio do arrependimento, abriu a porta da fé para todos os gentios. Portanto, ele salvou os gentios que demonstraram fé em Jesus e se arrependeram dos seus pecados. E aí, na caminhada de Cristo mesmo a gente viu isso. E os apóstolos viram isso. Quando a mulher samaritana foi salva, que ela era gentia. Zaqueu, o publicano, fazia parte dos judeus? Fazia. Mas tinha uma vida pecaminosa. Precisou se arrepender, né? Então, o Senhor, ele quer alcançar todos. É isso que nós precisamos entender. E a igreja tem esse papel de essa responsabilidade de fazer com que a obra do Senhor se expanda. Mas pastor, precisa se expandir mais ainda? Precisa. Há muito trabalho ainda a ser feito. Há muita obra ainda para ser feita. E a igreja ainda está parada. Mas como eu tinha já falado aqui, nós estávamos fazendo aquele trabalho de missões e nós vamos continuar, irmãos. Só que a gente vai pegar agora esse ano de 2026, nós vamos fazer o evangelismo. Nós vamos ir às ruas. Nós vamos pegar a equipe e vamos às ruas, né? E vamos fazer as visitas, né? Esporadicamente, né? As visitas de acordo com a demanda, né? As pessoas que pedirem a nossa visita ou a quem a gente precisar visitar, a quem a gente identificar que está precisando de uma ajuda espiritual, nós vamos estar visitando. Mas nós vamos fazer o trabalho de evangelismo. Nós vamos conversar sobre isso ainda e vamos arregaçar as mangas e vamos às ruas, tá? E vamos fazer a obra do Senhor. E essa obra nunca pode parar, né? Nesse tópico 3, nós vamos falar sobre o Espírito derramado sobre os gentios.
né? O Espírito Santo derramado sobre os gentios. Daqui a pouco a nossa aula vai acabar, mas eu já preparei o link, tá? Eu já preparei o link. Eu já vou até colocar. Cadê o negócio? Sumiu? Não sumiu. Eu vou até colocar lá logo no grupo o segundo link. Opa, calma aí. Embora essa aula de hoje não seja muito, não é muito grande, não é uma aula muito grande, mas eu vou botar o link lá. Até aqui, irmãos, vocês têm alguma dúvida? Alguém quer comentar sobre alguma coisa, uma experiência que você passou, né? Acerca da pregação do Evangelho, acerca de algo que você viveu em relação a isso. Quem quer fazer algum comentário? Ninguém? Tá todo mundo ok? Ninguém quer falar? Ninguém quer se expressar? Fale aí, gente. Fala um pouquinho aí sobre as suas experiências. Deixa eu ver aqui enquanto... Eu vou botar logo lá no... Deixa só o WhatsApp abrir aqui, que o WhatsApp... Tem hora que o WhatsApp aqui no computador fica travado. Mas enquanto isso eu vou falando então. Deixa ele trabalhar ali. Então, gente, o Espírito Santo de Deus, que vocês já sabem que não pode faltar na vida do crente, tá? O Espírito Santo não pode nunca faltar na sua vida, porque é o Espírito Santo em que vai nos trazer, irmãos, a ousadia, como a gente já falou aqui, de pregar o Evangelho. Tem pessoas que têm vergonha de pregar o Evangelho. Tem ou não tem? Tem. Mas nós temos que ser ousados. E essa ousadia só vem pelo Espírito. Não tem jeito. Então o Espírito prometido, né? O Espírito que o Senhor Jesus prometeu na cruz. Lá. Então lá, o batismo no Espírito Santo, experimentado pelos gentios na casa de Cornélio, foi um dos fatos mais marcantes que aconteceu nos dias da igreja primitiva. Anos mais tarde, durante o primeiro concílio da igreja em Jerusalém, Pedro fez referência a esse fato como sendo uma das promessas feitas por Deus aos gentios. Assim, o recebimento do Espírito Santo, incluído a experiência pentecostal no batismo no Espírito Santo, era a bênção de Abraão, feita aos gentios. Pedro já havia dito, citando a profecia do profeta Joel 2:28, que o batismo no Espírito Santo era uma promessa de Deus a toda a carne. A promessa, portanto, não se limitava mais aos judeus, nem tampouco a uma classe especial, reis, profetas e sacerdotes, mas a todos quanto nosso Senhor chamar. Eu, você e a todos os que creem em Cristo somos contemplados com essa promessa de Deus. Amém? Você é contemplado com essa promessa? Quantos são contemplados com essa promessa? Né? Amém. Vamos glorificar o Senhor. Glória a Deus. Somos contemplados com essa promessa do Espírito Santo. Nós somos privilegiados, né? Privilegiados porque recebemos algo que o Amém. mundo Amém. não pode receber. Quando eu falo o mundo, Amém. aqueles que não creem, que ainda não receberam, que não querem receber. Há muitos que já ouviram a palavra, já receberam o Evangelho, mas rejeitaram. Então esses não podem receber. Então aqui o Espírito recebido, como vimos logo após os gentios terem recebido, né? Como a gente viu isso, após os gentios terem recebido a palavra de Deus, isto é, ser convertido à fé cristã, o Espírito Santo foi derramado sobre os crentes gentios em Cesareia. Irmãos, é preciso ter esse efeito. Pregação
da palavra, batismo com o Espírito Santo. Não necessariamente isso vai acontecer no primeiro dia nem no segundo. Mas a gente não pode deixar que a pessoa que recebeu a palavra fique sem o batismo com o Espírito Santo. Nós temos que fazer o trabalho, como a gente falou, de discipulado. O discipulado, gente, é muito importante. O que é o discipulado? É a continuação, né? O discipulado é a continuação daquilo que já começou, né? É a continuação de uma graça que já foi recebida e que precisa ser ainda trabalhada, precisa ainda ser continuada. Por quê, pastor? Por causa dos levantes do inimigo. O inimigo vai se levantar para que aquela pessoa não fique firme, para que aquela pessoa desista, volte do caminho. E aí, se a gente não continuar aquela pregação do Evangelho, a palestrar na vida daquela pessoa, impor as mãos, o batismo com o Espírito Santo não vem. Então, aquela vida tende a fraquejar. Aquela pessoa vai fraquejar. Ela vai retroceder. Porque não foi feito o trabalho de discipulado. Nós vemos que os apóstolos, eles tinham esse trabalho de discipulado, eles faziam isso. Então, a gente viu até na aula passada que quando começou a se expandir, né, e souberam que, eu acho que foi João, né, Pedro e João estava pregando em outra região, então foi enviado reforços para aquele lugar, né? Para quê? Para que aquelas pessoas que foram guiadas pelo Evangelho recebessem também o Espírito Santo. Então assim aconteceu, tá? Aquelas pessoas receberam o Evangelho e depois foram alcançadas pelo Espírito Santo através do discipulado. E é isso que devemos acontecer, irmãos. Todos nós, toda a igreja, precisamos ter essa visão de discipulado. Então, por exemplo, nós temos pessoas lá na nossa igreja que ainda não são batizadas com o Espírito Santo e com fogo. E nós não podemos nos conformar com isso. Temos que trabalhar, orar, consagrar a nossa vida e aí realizar esse trabalho, né? As mangas, né? Vamos arregaçar a manga, gente. Então, e os fiéis que eram da circuncisão, a circuncisão significa os judeus, porque só os judeus eram circuncidados. Todos quantos tinham vindo com Pedro maravilham-se de que o dom do Espírito Santo se derramasse também sobre os gentios. Esse derramamento do Espírito Santo veio acompanhado pela evidência física do falar em outras línguas e a expressão de louvor, que aparece aqui como um padrão já aceito pela comunidade cristã, porque os que ouviam falar em outras línguas e magnificar a Deus, e aí esses foram alcançados pelo Espírito Santo. Então você vê que Pedro foi até a casa de Cornélio, mas não foi sozinho, convidou outras pessoas, irmão. Então imagine que a casa de Cornélio se tornou uma igreja. Então, se você sabe que tem pessoas que precisam receber o Espírito Santo, precisam receber a palavra, então faça o convite também. Convide, né? Não se detenha a ficar só entre cristãos, só entre crentes, né? Porque o que adianta, irmãos, fazer um trabalho, um culto que só tem crente? Quem é que vai se converter? Ah, pastor, mas aí as pessoas vão se encher, claro. Mas a gente tem que aproveitar todas as oportunidades, irmãos, para que almas sejam alcançadas. Bom, essa aula aqui, irmãos, vai acabar em 3 minutos. Então, nós vamos interromper aqui logo, tá? Vocês entrem aí aperte aí no botãozinho aí, ligar, que eu já vou colocar o link no grupo, tá? Então, vamos acessar o link lá. Tomara que consigam.
Vou desligar aqui para acessar o link, tá bom? Espere só uns 20 segundos. Amém. Aqui, Abraão. Agora eu não posso falar não. Já, mas eu vou tomar. Pontinho. Sempre acontece isso. Oi. Deixa eu ver. Ah, é hoje, né? Oi? Não, calma aí que eu ainda não botei ainda não. Glória a Deus. Demorou, gente, mas tamo aí. Vai entrando aí, todo mundo. Glória a Jesus. Glória a Deus. Demorou um pouquinho, que sempre demora, mas louvado seja o nome do Senhor. Aceitar o pessoal aqui para entrar. Glória a Deus, glória a Deus. Glória a Deus. Todo mundo de volta. Quando volta assim, sempre falta alguém, né? Acaba faltando alguém. Glória a Deus. Acho que tá todo mundo aí agora. A irmã Jandira tá ali anotando os negócios ali, isso aí. É isso aí, estudar a palavra do Senhor. A minha segunda etapa, Deus abençoe. Ana, voltou. Isso aí. Vou acompanhar até. Ok. Até onde nós paramos. Então, aí agora, nós falando o que? Sobre espíritos que precisam irmãos, cheios para que a né, aqui que tem vergonha. E aí, se a gente não tiver, a gente fica estagnado, a gente não tem. Então, né, ele aqui, a ação dele, ele era piedoso, ele dos olhos estava
Ele ainda não era salvo, não tinha sido alcançado. Então o Senhor enviar homens até a casa de Cornélio. E aí vê que Cornélio, de salvação, foram, né, visto e na revista aqui, ó, teria obedecido por outros judeus positivos em Cesareia, experiência corrida na casa de Cornélio, cidade da o evangelho não está inserido apenas a não está apenas a um grupo de, não é só a salvação está apenas a nós que falamos em caminho aqui um politicamente correto, porque politicamente correto é a palavra que salva, a palavra que de todo é a palavra de praticar está de pecado. Então não tem salvação. E até na argumentação Pedro e eles haviam recebido com o fenômeno das notícias, assim como o Pentecoste judaico foi marcado pela lei do Espírito. Em ambos os casos foi um Pentecoste visto e ouvido. Vamos voltar aqui, eu vou trazer aqui para vocês um comentário sobre isso, irmãos. Há muitas dúvidas do Espírito. Como eu tenho que, irmãos, receber o Espírito Santo como de resistência. Receber o Espírito Santo não é só coisa, mas fer de Deus, né? É fazer a vontade de Deus. A ousadia é ter vamos dizer assim, as pessoas falam, né? Essa de fazer a obra do Senhor, né? Então, são dois, não da cambalhota, não é da cambalhota, é a unção do Espírito, Diácono Mateus. Amém. Então, amém. Então, irmãos, o movimento pentecostal, como a gente fala, porque hoje nós chamamos de movimento pentecostal. O movimento de buscar ao Senhor, é a sede de fazer a obra do Senhor, que é o movimento pentecostal. Isso que Pedro fez, isso que Cornélio fez, Deus enviou. Desliga o microfone aí rapidinho, Mateus. Quando você for falar, aí você abre de novo. O movimento pentecostal foi isso que aconteceu. Houve a necessidade de Deus alcançar Cornélio com o Espírito. E o Senhor vai falar com Cornélio, porque falava com Deus. Deus vai enviar um anjo e falar com Pedro. Ó, isso é o movimento pentecostal. Quando chegou na casa de Cornélio, Pedro começa a discursar sobre a de Deus e recebe o Espírito Santo, exatamente como aconteceu em Atos 2. E aí todos que estavam ali também se maravilharam e o Espírito Santo. Olha essa citação. Jesus demonstra que ele tinha pregado, né, dos anos, porque havia até mesmo chegado ao junto, vinham ficar surpresos, eles ficaram surpresos porque Deus deu uma ordem para pregar para um centurião romano, né? Pregar para o anjo diante de Cornélio o que havia, pois a obra de foi não a anjo, mas aos redimidos. Então não é papel do anjo pregar, não é papel do anjo do Senhor fazer o que nós que temos a fazer. Então, quando deixamos julgar qualquer homem imundo, porque Cristo morreu por todos os homens, e assim fica a completa transformação dos povos mais desprezados, por exemplo, a nossa relação não faz distinção entre judeu, gentio, homem, mulher, doutor, analfabeto, religioso ou ateu. O Evangelho quebra muralhas, rompe preceitos, né? Quebra preconceitos e torna uma família da sua pele, a tradição religiosa, o sobrenome da sua família, o Evangelho destinados, né? Comentário de né? Deus revelou seu plano a Cornélio e preparou para anunciar o Evangelho aos gentios. Que esse é bom. Depois eu vou explicar a vocês sobre esse material que encontrei, um site onde eles pegam todas as lições da CPAD e produzem ele em PDF e produzem em PowerPoint, slide. E eu estou com vontade de usar esse material
Porque tudo que está na revista está aqui de forma resumida. No lado direito é o significado das palavras, tudo mais. E ajuda muito isso aqui, ajuda muito. E aí eu pego isso aqui para fazer uma complementação à nossa aula. E eu acho de suma importância. Tá vendo? Tem esses comentários todos aqui, mas já se esgotou. A gente não vai ultrapassar mais o tempo, é porque a aula não é gravada. Eu não quero que o vídeo fique aqui grande. Vamos voltar aqui nessa reunião. Deus manifestou trazer salvação a todas as pessoas. A missão da igreja na casa do gentil Cornélio mostra como Deus pode alcançar a todas as pessoas, independente de cor, raça, que a são a poderosa cruz. Aqui também vemos que a fé evangelística não é algo subjetivo, mas marcada pela ação e presença real do Espírito na vida daquele que crê. Entender é deixar o Deus trabalhar mais na nossa vida. A completa de Deus para pedir. Aqui nesse temos o objetivo da lição. Então, o objetivo de hoje é que Deus inclui ao seu plano de salvação. Ressaltar que a salvação em Jesus, independente de sua origem étnica ou cultural, a sua região, o seu país, né, a sua cultura, batizar que a obra do Espírito, como confirmado agir entre os gentios, demonstrado que o Pentecoste não foi excluído para os judeus. Então, mas vem de etnia, da nação. Acordei, olha, não importa só Jesus, a nação que tudo é bom. Dormi quase 4 da manhã, Jesus, aula de hoje, quer fazer algum? Amém? Tá todo mundo ok? Graças a Deus. Que Deus não faz acepções, que nós não devemos fazer acepções. Pregar o Evangelho a toda criatura, mesmo que pareça que só sabe, do dia até o centurião, já está quebrantado, só precisa mesmo da palavra de salvação. Amém? Então, agradecer ao Senhor. Para a próxima aula, você que tem a revista aí, quem não tem a revista, eu vou preparar já a lição 12, porque falta 2 lições para a gente. O que vai marcar com vocês? Talvez amanhã, vou ver, vocês ficarem, ou amanhã ou terça, eu vou marcar uma aula à noite para poder a gente, tá bom? Então eu vou marcar uma aula com vocês amanhã. Oi. Amanhã não dá. Então, terça-feira, eu vou marcar com vocês uma aula terça-feira. E nessa semana mesmo, eu vou marcar um outro dia. Domingo. Eu acho que dá pra deixar pra domingo. Não, uma terça e uma quinta. Pra gente finalizar, irmãos, pra gente já entrar em recesso, entendeu? Concorda? Vocês que estão aqui concordam? À noite e na quinta eu vou anunciar lá na igreja. Tá? Pra gente ensaiar só 2. Então a gente... E a lição 13, beleza? E já quero deixar aqui também anunciado, irmão. Vem isso, vai ficar gravado aqui. No dia 24, véspera de Natal, nosso culto não será à noite. Não vai ser à noite, não terá culto à noite, vai ser pela manhã, consagração. E o culto não vai ser 9 horas da manhã, vai ser 8 horas da manhã, de 8 às 10. Tá? De 8 às 10 da manhã. Do 31 pro dia 1º, a mesma coisa. No ano novo, dia 30 cair, quarta-feira. Não vai ter culto à noite. O culto vai ser pela manhã. Tá? Então, véspera de Natal, véspera, que vai ser quarta-feira, o culto vai ser amanhã. À noite a igreja vai fechar, ok? A gente vai sair, vamos colocar no grupo e vou colocar um anúncio lá no mural. Aí a gente vai estar anunciando os cultos, ok? E encerrar. Qualquer dúvida, vocês falam comigo aí.
Em nome de Jesus. Então, oremos ao Senhor. Senhor Deus, poderoso e eterno Pai, nós por mais essa manhã, onde o Senhor o privilégio de estar falando a palavra de Escritura, Senhor. Através desse estudo, Senhor, que é de suma importância cristã, para a nossa vida cristã, para o nosso relacionamento contigo, Senhor, para a nossa convivência com o Senhor, nossa como Deus. Porque é a palavra que liberta, é a palavra que salva, é a palavra que nos cura, é a que nos dá instrução sobre o que vamos fazer, pensar, agir. Que o Senhor possa abençoar de cada um que se encontra aqui, a cada um, meu Deus, que não pôde estar presente, mas assistir a aula depois, Senhor da Glória, e vai responder os questionários que estão disponíveis, Senhor da Glória, que o Senhor possa colocar em nossas vidas, Senhor, a, a vontade, a sede de estudar a Sua palavra, porque não adianta a gente só ler, não só meditar, mas a meditação tem que vir acompanhar estudo. Por isso estamos aqui, Senhor. Nos capacita, nos orienta, pelo poder do Teu nome. Amém e amém. E que a graça do nosso Senhor Jesus, o amor de Deus e as consolações do Espírito Santo seja com todos nós que aguardam a vinda do Senhor Jesus. E todos digam amém e amém. Até mais tarde no culto. O quê? Ah, tá. Gente, lembre-se. Calma aí. Lembre-se, o culto hoje está na direção das mulheres, tá? Então vão preparadas. Amém? E nós também estaremos lá. Os homens também estaremos lá. Amém? Em nome de Jesus. A paz do Senhor Jesus. Amém. Deus abençoe. Paz do Senhor. Paz do Senhor. Não, o que que é a palavra étnica? Assim, entendi.
Só sei que a aula foi benção, só isso. Amém. Pastor, amanhã não dá para ter aula, é a formatura do Abraão. É 21. Domingo é Pastor, 21. eu tinha dito que seria uma na terça e outra na quinta. Para finalizar. É. Sim, Amém. concordo. Concordo. Concordo.
Amém. Amém. Para todos. Paz para todos. Amém. Glória a Deus. Amém. Amém. A paz do Senhor Jesus para todos. Pai. Paz.